qual é o principal, o que a humanidade está sofrendo hoje? Solidão, insatisfação, muita depressão, muita ansiedade. Em nome disso, comete-se até suicídio. Então, a Cabala mostra exatamente isso que a pessoa tem dentro dela e o que ela tem que fazer para corrigir. Nós mostramos o caminho que a pessoa tem que seguir. Não é adivinhatório, porque eu odeio adivinhação, mas é uma coisa científica, porque é numérica. É utilizada a base numérica de tudo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela Oi Mystic Brasil. Eu sou a Vivi Peterson, sou jornalista e astróloga e sou eu quem te faço companhia por esta jornada de autoconhecimento e aprendizado, autodesenvolvimento também, por que não? Se você estiver acompanhando o nosso podcast de qualquer plataforma de áudio, convido que rapidamente vá até o nosso canal do YouTube, já que estamos tendo a honra de receber aqui por um bate-papo hoje o especialista em Cabala egípcia, Gilberto Bacara. Olá, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, matando saudades da Rádio Mundial, que eu permaneci 20 anos aqui como comunicador, né? Eu gosto muito de todo o pessoal e gosto muito da rádio, claro. Seja muito bem-vindo. Tá, eu agradeço o convite maravilhoso. Muito obrigado. A gente que agradece. Gilberto, a gente hoje trouxe até uma aula de Cabala egípcia. Cabala que é, né, uma sabedoria milenar. E de cara a gente já quer saber o que diferencia das outras. Todas as quiromancias que existem no mundo derivaram da Cabala egípcia, inclusive a judaica. Então, veja bem, o oráculo de Delfos, Platão levou do Egito para a Grécia. Os etíopes levaram do Egito para a África e ali surgiu, então, o jogo de búzios e todo o misticismo, que eu até escrevi um livro sobre isso, O Mago Africano, em que eu faço a comparação. É incrível como é muito parecido os deuses egípcios com os deuses africanos. Numa determinada época, durante o reinado do faraó Tutmés III, que venceu os Hicsos, limpou o Egito de tudo que tinha, foi levado para o Punjab, hoje o norte da Índia, onde nasceu Buda, o conhecimento da Cabala egípcia. E com isso surgiu então a borra de café, o baralho, o tarô, tudo deriva, até a numerologia deriva exatamente da Cabala, e que eu sou realmente, acho que o único mestre no mundo que isso. Nós fomos 9 discípulos do mestre Anuasir Rishi Al-Karen no Egito, mas eu sou o único que trabalha, o único que divulga. Tenho discípulos que já estão trabalhando, estão divulgando, mas é uma arte realmente milenar, porque ela nasceu no ano de 4.920 a.C., sob o reinado do faraó Menés, primeiro faraó da primeira dinastia egípcia. E um sábio, Teute, é que criou realmente o oráculo de todos os deuses egípcios, e que eu adquiri no Egito durante 5 anos em que estudei lá. Estudei e trabalhei, né? E realmente trouxe para o Brasil e tenho livros publicados a respeito. E na sua visão, o que faz esses ensinamentos milenares serem ainda tão acessados nesse mundo moderno, nesse mundo rápido, instantâneo, como a gente tem hoje? Na sua opinião, na sua visão, o que faz com que a gente ainda, né, tenha esse gosto em procurar? É que, veja bem, não tem como mais ignorar a existência de vidas passadas. Então as pessoas vêm procurando exatamente isso. Por que esse fascínio pelo Egito? Não é apenas pelo tesouro de Tutankhamon, que são 156 quilos de ouro, né? É muito ouro para um garoto só, né? Então, mas veja bem,
todos nós saímos de Atlântida e fomos para o Egito. E lá nós éramos felizes no Vale do Nilo. Então, nós tentamos retornar mentalmente para o Vale do Nilo, onde vivíamos com os deuses, vivíamos com eles, de uma forma espiritual, é claro, né? Uma forma puramente espiritual. Então, as pessoas vão em busca disso, exatamente, de vidas passadas. Apesar que, ultimamente, tem vindo muita gente iniciado pelos druidas, os celtas, né? A filosofia céltica é muito linda e muito rica. O Egito é muito mais, é claro, né? Mas tem vindo muita gente do norte da Europa, principalmente da Normandia, né? Ou da Britânia, onde residiam os druidas, né? E como que esses iniciantes podem começar? Comece da onde? Os princípios, vamos dizer assim, né? Então, assim, uma pessoa que se interessa, uma pessoa que quer começar essa jornada, qual que é o início de tudo? Olha, o início é estudar, realmente tem que estudar muito. O curso, eu inicio um novo curso em fevereiro. O curso ele leva 7 meses. Por quê? É muito complexo. E a pessoa tem que estudar muito mesmo para chegar lá, para desvendar o segredo dos números da Cabala. Porque, veja bem, temos o ano que é nosso. Nós nascemos naquele ano. Esse ano ele corresponde a uma estrela, um deus e um número. O mês corresponde à mãe. Tá. Mãe. E o dia ao pai. É essa união de dia, mês e ano é que dá a personalidade e a vida da pessoa. Tá certo que eu vou um pouco além, porque eu fiz psicologia clínica, fiz teologia, fiz antropologia, tenho mestrado. Então, eu vou muito além, até pela clarividência, em que o meu budismo abriu minha clarividência totalmente. Então, veja, até consulta pelo Zap, eu consigo pegar a coisa toda, até por e-mail dá para pegar a coisa toda, entendeu? Então, e as pessoas estão todos muito perdidos. Mas é o excesso de informação, você acha, Gilberto? Eu acho. Porque, veja bem, né? Desde a época do judaísmo, desde a época em que Moisés saiu do Egito, as grandes informações foram fechadas, trancadas, quando não destruídas. Então, é um sono de mais ou menos 3.800 anos. E hoje as pessoas estão buscando um conhecimento que vá além da Bíblia, além do Mahamata, além de todos os evangelhos, inclusive o evangelho do Espiritismo de Allan Kardec. As pessoas estão procurando ir além. Como uma forma de salvação do mundo? Não, salvação de si mesmo. É isso que as pessoas, eu acho, que as pessoas estão procurando. E com tantas coisas disponíveis, não existe um foco nisso, né? Não existe uma... Cada um bebe de uma água e mistura-se tudo e aí continuam-se perdidos. Exatamente, porque estamos vivendo uma época perigosa, muito perigosa. Se as pessoas pegarem, por exemplo, né, o Sermão de Benares de Buda, tudo que Buda tinha que falar está falado no Sermão de Benares. Jesus, Sermão da Montanha. Ali está a chave. E a chave que todos procuram. Como Jesus disse, né? Aqueles tempos, hoje, todos serão chamados, poucos os escolhidos. Então, esses poucos escolhidos estão procurando a chave da eternidade, a morada de Deus. Só que muito poucos estão encontrando essa chave e conseguindo abrir a porta. Pode achar a chave, mas abrir a porta é uma coisa totalmente diferente. E como que a essência da Cabala
pode ser colocado em prática nesta vida, nesses tempos de agora? Olha, a pessoa é uma tomada de consciência. A Cabala, nós falamos inicialmente o que tem de melhor dentro da pessoa. Lealdade, simplicidade, inteligência, determinação, objetivo. Só que nós também mostramos o lado negro da alma humana. Ciúmes, mentira, traição, né? Pessoas que realmente não condizem com a vida humana. E ela tem uma consequência, que é uma alimentação de karmas que estamos trazendo de outras vidas. Então, qual é o principal, o que a humanidade está sofrendo hoje? Solidão, insatisfação, muita depressão, muita ansiedade. Em nome disso, comete-se até suicídio. Então, a Cabala mostra exatamente isso que a pessoa tem dentro dela. E o que ela tem que fazer para corrigir. Nós mostramos o caminho que a pessoa tem que seguir. Não é adivinhatório, porque eu odeio adivinhação. Mas é uma coisa científica, porque é numérica. É utilizada a base numérica de tudo. É muito interessante porque você estava falando de dia, mês e ano. Eu sou astróloga, então automaticamente puxa a sardinha para cá também. Claro. Né? Mas como que a gente consegue identificar, através dessa junção, o que seria o pai no dia e a mãe, por exemplo, no mês? Olha, eu cito o meu exemplo. Ok. Eu sou regido pelo elemento fogo. Recebi fogo do meu pai. Então, todo o meu poder místico, mental, espiritual, mediúnico, religioso, vem através de meu pai. Certo. Minha mãe era metal. Eu sou mais filho do pai do que filho da mãe. Agora, eu também sei que em vidas passadas eu fui um grande inimigo de minha mãe. E isso perdura até hoje. Então, é muito importante a pessoa saber de quem que ela vai se identificar. E quando a pessoa é adotada, vem os pais biológicos, não vem a informação dos pais adotivos. Então, é a pessoa, a Cabala ensina a pessoa a uma profunda autoanálise. Interessante. Então, traz essa questão também de vidas passadas. E hoje a gente tem a palavra karma, ela está muito banalizada. Muito, muito mesmo. Né? Então, hoje tudo é karma. E aí, de acordo com a Cabala, o que é karma, afinal? Karma é o destino, na Cabala. A palavra no Antigo Egito era Shad. E é representado por um pé. Em várias pinturas do Egito você vai encontrar um pé, que significa caminhar. Para a direita é o Shad positivo. Okay. Para a esquerda é o Shad negativo. Então, o Shad positivo leva em direção a Osíris, Horus, Ptah, Ptahotep, todos os deuses. Né? O da esquerda leva em direção a Sete, o inferno, o sofrimento. A sombra. Exatamente. É assim que a Cabala mostra o karma, tem a ver com o karma. E, Gilberto, vamos começar. Agora vamos, para falar mais um pouquinho sobre isso, tudo começou de um início, o seu início. Suponho que não tenha sido no amor que você tenha ido buscar todos esses ensinamentos. Não. Acontece que aconteceu assim, eu fui muito privilegiado graças ao bom Deus e a Buda. Eu passava o carnaval no Rio de Janeiro, porque saía na Portela. Olha, não imagina nunca. Saía assim. Jura? Meu pai era portelense também. Então. Provavelmente cruzei com seu pai na Portela. Provavelmente, em algum momento. E eu estava com uns amigos que me hospedavam no Rio de Janeiro, estávamos sentados em Copacabana, e veio um amigo deles.
sentou do meu lado, começamos a conversar, né? O que você faz, né? Eu sou funcionário público em São Paulo. E você? Bem, eu vou ser nomeado embaixador do Brasil no Egito. Na hora eu falei para ele, me leva. Ele disse, levo. Levo, então leva, então me leva. Então, tá bom, então eu vou te levar. Tá bom. A coisa passou. Quando na sexta-feira eu estava me preparando para ir para o trabalho, trocou meu telefone, era ele, pedindo meus dados e os dados da secretaria que eu trabalhava, que ele ia pedir. Naquela época não era concursado, era a convite e nomeação do presidente. Uhum. E ele foi nomeado e ele me nomeou e eu fui com ele para o Egito. Só que lá no Rio de Janeiro eu tinha conhecido um rapaz que era funcionário do consulado alemão. E ele estudava muito candomblé, as religiões afro. Ele tinha assim, muito interesse. E quando cheguei no Egito, quem que eu encontro saindo da embaixada alemã? Ele, Helmut. E começamos a conversar. E eu morava, naquela época, né? As pirâmides eram tudo aberto, esfinge, você ia, saía, voltava na hora que queria. Agora é um complexo fechado, Sim, que até para entrar tem que pagar, né? E nós caminhávamos na madrugada, porque, veja, é um calor, um solzinho de 52 graus. Apenas. Né? Então, nós caminhávamos de onde vivíamos, que era Heliópolis, até as pirâmides e a esfinge, que dava 6 quilômetros, e retornava todas as manhãs. E ele me falou de um mestre, que ele estava fazendo um curso de uma técnica egípcia, que era um oráculo egípcio, dos deuses. E que esse mestre, na época, ele contava com quase 80 anos, e ele tinha recebido esses escritos do avô dele. Então, e era uma técnica maravilhosa. Então, eu fiquei maluco, né? Eu sempre fui interessado pela espiritualidade. Uhum. Mas até então você não seguia nada especificamente, ou só estudava alguma coisa? Estudava, mas eu já era budista. Tá. Aí ele me levou meus dados para o mestre, e o mestre falou que me aceitava como discípulo. E eu passei aí toda sexta-feira e retornava no domingo, era fora do Cairo, e ele nos ensinava a Cabala. A Cabala, que eu chamei ela de Cabala, que na realidade é um oráculo, são os deuses que falam, que passam informação. Veja bem, na história de Napoleão Bonaparte, quando ele volta do Egito para a França, ele levou um servo egípcio. Uhum. Esse servo falou para ele não lutar em Waterloo porque ele ia perder. Só que Napoleão era extremamente teimoso. Ele achava que Wellington jamais iria enfrentá-lo. Mas o mestre falou para ele. E ele perdeu a batalha. E esse mestre retorna, então, para o Egito e era o avô do meu mestre, que já vem, é uma técnica que era passada de pai para filho. Só que o Egito é dominado pelo Islã. São todos muçulmanos, sunitas, mas são muçulmanos. E eles não podem mexer com isso. Então, somente eu, que realmente é um felizmente faleceu há 2 anos atrás, e somente eu é que trabalho e divulgo a Cabala egípcia, o oráculo dos deuses, que é um universo de conhecimento. Conhecimento de quê? De si mesmo. É si mesmo. Por quê? Está tudo dentro de nós, Vivi. Sempre. Tá A saída é por dentro, né, Gilberto? Exato. Inclusive, eu falava no meu programa mundial, eu não posso auxiliar uma pessoa se eu não me auxiliar. Eu não posso curar uma pessoa se eu não me curar. Ora, eu não posso amar uma pessoa
se eu não me amar? E o que nós temos que ensinar para as pessoas? Se curar, se amar, se evoluir. Aí é capaz de transmitir tudo isso para as pessoas. E a Cabala, ela mostra exatamente isso, como se curar. Quando Jesus curou um cego, aqui eu escrevi 2 livros sobre Jesus, então acabei de lançar um. Jesus curou o cego. E o cego, então, beijou as vestes de Jesus e disse, o Senhor me curou. Jesus disse, não, eu não. O que te curou foi a sua fé. Ora, se eu não tiver fé em mim, se eu não tiver fé para me curar, como que eu vou te curar? Perfeito. Entendeu? Eu, com o meu AVC, eu recebi um milagre. Eu ia ficar numa cadeira de rodas. Fiquei numa cadeira de rodas um mês, acho que nem um mês. E a fé te moveu a isso. Entendeu? Então, eu tenho que me curar, eu tenho que ter fé na força de Deus que existe dentro de mim. E a Cabala mostra exatamente esse caminho da fé, da cura, do autoconhecimento extremamente profundo. Muitas pessoas, nesse caminho da espiritualidade, do autoconhecimento, eu acho que existe uma ansiedade no processo. Todo mundo quer chegar lá, todo mundo quer ser evoluído, todo mundo quer ser um ser de luz. Mas os caminhos tortuosos nesse meio tempo, né? Ou as pessoas desistem, ou as pessoas não aguentam e continuam mais daquele jeito, empurrando com a barriga. Qual que é a sua opinião sobre esse processo do despertar? Ora, se a maioria das pessoas procuram a forma de despertar a mais fácil possível. Uhum. Eu até estou escrevendo um novo livro, que é até de um menininho egípcio, em que ele diz o seguinte, o iniciado traz em si as dores do mundo. Isso significa o seguinte, para eu me tornar um iniciado, eu tenho que sentir a dor, mas não tenho que sentir a dor de ninguém. Ora, eu tenho que sentir a minha dor. É através da minha dor é que eu desperto o meu eu superior e a minha espiritualidade verdadeira. Isso é muito importante. E dentro desse processo todo, desde quando você foi para lá, fez o seu treinamento e toda essa vida dedicada, você chegou em algum limite, assim, que você considerou... Não, isso aqui já foi todos os meus limites já ultrapassados e superados. Não. Não? Não. Sempre temos novos limites. Eu não posso parar. Porque se eu parar, eu teria um tipo de um suicídio. Porque estou renunciando à vida. Nós não temos esse direito. A vida pertence ao Pai Maior. Só Ele dá, só Ele tira. Então, não existe limite. Olha, há muito tempo atrás, mais ou menos uns 60 anos atrás, existia um programa lá na TV Tupi chamado O Céu é o Limite. Era um programa, assim, maravilhoso e eu gostava muito, porque eles falavam sobre tudo. Se você pensar bem, é isso mesmo. O céu é o limite. Então, se o seu céu for pequenininho, ora, seu limite é muito pequenininho. Mas se o seu céu for o céu do universo, ora, não tem limite. Você pode ir até aonde você se entender que deve ir. Claro que nós temos que ter cautela com algumas coisas, mas tudo que sabemos é sabedoria. O que vamos levar desta vida? Sabedoria. É a sabedoria que vai nos mostrar o caminho do meio de Buda, o caminho que leva ao Nirvana. Sabedoria vai nos levar ao caminho da cruz, que mostra o caminho de Deus.
Vamos entender um pouco mais. O que é as chaves de Pedro? Não era a cruz? A cruz não é uma chave? Aí, as pessoas, né? A Igreja Católica, infelizmente, mudou muita coisa. Os ditames do Divino Mestre, né? Mas veja bem, ele indicou o caminho, e o caminho está indicado nas boas-aventuranças. Perfeito. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Espera um pouco. Quem vai me consolar? Por que eu tenho que ser consolado? Nós não seremos consolados aqui. Nós seremos consolados do lado de lá. Quando formos para lá e tivermos a sabedoria para receber a verdadeira orientação, a verdadeira consolação que a espiritualidade maior coloca à nossa disposição. Posso estar errado? Posso, mas é assim que eu penso. É assim que eu vivo. Foi assim que eu venci na vida, Vivi, porque nós não viemos aqui para sobreviver. Errado. Nós viemos aqui para vencer e retornar vencedor. Nós não podemos retornar à casa de nosso pai apenas por ter sobrevivido. Quando chegar lá, Deus, um anjo, Jesus, Pedro, alguém vai perguntar: o que você fez da sua vida? O quanto você adquiriu de sabedoria para entender o mundo de Deus? Não, eu não fiz nada, então o que você quer aqui? Volta. Não, eu adquiri sabedoria, eu entendo o mundo da espiritualidade maior, eu entendo o mundo de Deus. Então você fica aqui comigo. Não precisa voltar mais. Você se transforma num Buda, num iluminado. É um pensamento meu. Será que é válido? Claro que é válido. Eu acredito que dentro dessa jornada a gente... Eu sempre encontrei com essa questão de viver ou sobreviver. Né? O sobreviver, ele parece ser uma batalha que não tem fim, né? Você está sempre sobrevivendo. Exato. Você está sempre colocando coisas, Então, um dia após o dia, e parece que é uma batalha que não acaba, né? Só que 90% da humanidade sobrevive. E você acha que essa seria até a minha outra pergunta, baseada... A gente pegou um gancho aqui. Dentro de tantas aulas ao longo desse ano, de tantos atendimentos, qual que é a principal dificuldade das pessoas em se conhecer? Coragem? Coragem. Eu, nos meus cursos de budismo, eu ensino as pessoas a pegar um papel A4, dividir no meio, um lápis, e do lado esquerdo, escrever o que ela tem de melhor de dentro dela. Do lado direito, o que ela tem de pior. É impressionante. O que eu tenho de melhor dentro de mim? 5, 6, 7 coisinhas. O que tem de pior? 20, 30. Aí se inicia o autoconhecimento. Esse, inclusive, é o início do aprendizado budista. Se conhecer profundamente para ter acesso às Sutras Agama e realmente adquirir sabedoria e pegar a chave, abrir a porta e entrar lá. E uma vez que a gente se conhece, não tem como desconhecer, né, Gilberto? Não tem. A sabedoria adquirida, ela nunca vai embora. Uma vez eu estava eu vou muito para o Egito, né? Fui 11 vezes. Né? Só? Então, só. Então, é pouco mesmo. É bom. Então, eu estava no deck do navio. O navio estava atracado, estava muito calor. Eu fiquei na sombra, tomando chá gelado, delicioso chá egípcio. Quantos graus? 52.
Mas reclama dos 33 aqui na Avenida Paulista, não sabe nem o que é. Mas lá não sente calor, porque lá venta muito, então não sente calor. Mas eu estava sentado no deck, então olhando aquela tamareira. E, além das tamareiras, o deserto ali já é o Saara e aquelas montanhas, né? Eu disse, meu Deus, eu estou olhando. Para quê? Cleópatra, Alexandre, Moisés, Jesus, Tutmés, Ramsés, eles viram exatamente o que eu estou vendo. Aí eu comecei a escrever um livro na minha cabeça sobre Tutmés III. Eu fui escrevendo. E não parava de vir ideias, coisas, informações. Cheguei em São Paulo, escrevi um livro que vai dar mais ou menos umas 120 páginas em uma semana. Por quê? A cabala é número. Como você usa os seus números. Você tem que desvendar através dos números. É isso que eu entendo. Eu tenho que desvendar através da associação dos números. Então, o que eu fiz? Eu desenvolvi a minha inteligência. Muito até. E só para você saber, eu sofria de dislexia. Eu curei a dislexia. Através Da cabala associado aos mantras budistas, né? Então, juntou tudo ao mesmo tempo, tranquilo. E quais outros princípios da cabala, ou outras práticas, rituais, qualquer coisa, enfim, que a gente possa, de repente, praticar, fazer na nossa vida diária? Não tem, porque seriam, então, rituais do Antigo Egito para os deuses, né? Como o meu aprendizado veio através de uma linhagem de Amon-Ra, então, meu princípio seria os rituais para Amon-Ra, porque cada deus tinha uma comida, uma flor, cada um tem o seu. Então, teria, na realidade, a cabala ela não exige nenhum tipo de ritual. O que a cabala mostra é o que a pessoa tem que fazer para curar a vida dela. Então, tem muita maldição de família. Muita maldição de família. Tá. O que fazer para curar? A cabala, ela dá indicação. Às vezes é coisa simples, muito simples. Porque Mas que tá vidas. É sim, mas tá vidas. Exatamente. Gente. Exatamente. E porque assim, a gente fala, né, de os karmas e as maldições familiares e os padrões repetitivos. Então a cabala consegue desvendar isso e resolve. Exatamente. O que você tem que fazer pela sua vida? Até eu gostaria muito que você marcasse um horário. Será um prazer te receber no meu escritório, né? O Zé, que trabalha com barra de axis também, somos só nós dois no escritório, para você conhecer profundamente e saber até onde eu posso ir. Porque, veja bem, né? Todos nós temos um limite. Eu não posso ultrapassar o seu nem o meu. E tem determinados assuntos assim que eu me reservo um pouquinho, se há o problema da pessoa, como, por exemplo, assuntos de opção sexual. Se é o problema da pessoa, então ela expõe. Aí eu exploro, eu vou buscar onde se iniciou, por exemplo, a opção sexual. Eu até escrevi um livro, Conheça Seus Karmas. Quando você for no meu escritório, eu gostaria de te presentear com um deles. Eu dedico um capítulo inteiro à diversidade sexual. Ora, as igrejas condenam, porque nunca procuraram entender. A ciência não tem resposta, mas existe. Tem que ter resposta em algum lugar. De onde vem isso? Onde está a resposta? No karma. Então, como você falou no início, tudo é karma. É assim, tudo é karma, sim. Tudo é karma. Nós estamos trazendo
coisas de vidas passadas, porque o budismo explica a formação do karma. Nós temos 3 tipos de karma que são nossos: o nascer, o viver e o morrer. Porque nascer, viver e morrer é sofrimento. E por que nós renascemos? Porque nós temos dívidas pendentes na espiritualidade e essas dívidas devem ser pagas para que possam eliminar a reencarnação. Só que nós nascemos de um homem e de uma mulher que também nasceram de um homem e de uma mulher, de um homem e de uma mulher, e a coisa vai longe, né? Então, 70% das compulsões negativas das pessoas vem da união dos karmas do pai e da mãe. Eu pesquisei, estudei, inclusive, muito, e a teoria do Jung, Schont e também Clarke, em que eles falam da repetição do destino compulsivo familiar. Ora, vamos pegar isso daí e vamos pôr lá. Isso nada mais é do que o karma familiar. Pecado. Pecado é uma coisa que não existe, nunca existiu. Foi criada pelos judeus por medo. Se você fizer tal coisa, você vai para o inferno. Se pecar, você vai para o inferno. Não. Substitua a palavra pecado pela palavra karma. Se você fizer alguma coisa errada, você estará alimentando seu karma. Então, você vai sofrer cada vez mais. Todos os dias a gente pode fazer karmas? Pode, por incrível que pareça, o menor órgão que nós temos no corpo é o que mais cria e alimenta a karma. A língua. Meu mestre no Japão de budismo, ele sempre falava isso. Gente, cuidado com a língua. Agora, vamos pegar isso daí, vamos trazer para o Ocidente. Jesus não falou, se a sua mão esquerda te traz vergonha e sofrimento, joga lá fora, fica só com a direita, que com a direita você entra no reino do céu. O que Jesus estava falando? Exatamente isso. Mudar. Então, nós estamos trazendo coisas importantíssimas de vidas passadas que se associaram aos karmas familiares de nossos pais. E nós nascemos, até aqueles que são adotados. Gente, é de uma complexidade, né? Bem complexo. Agora, posso falar uma coisa que eu estou descobrindo? Pode, eu não sei, tô com um pouco de medo, mas vamos, pode. É uma loucura. Uma loucura, tá? Atlântida, né? Platão descreveu a Atlântida e disse que ela desapareceu. Ele não disse que ela afundou. Desapareceu. Porque a Atlântida não era no Mediterrâneo e também não afundou. Sabe onde ela está? Embaixo das areias do deserto do Saara. Será que eu estou ficando maluco? Eu estou preocupado. Acho que não. Acho que deve ter fundamento. Até tem uma pergunta aqui no meu roteiro que é muito curiosa, voltando a falar de Egito. Dizem que é um lugar de uma energia única. É verdade? É verdade. Porque nas viagens que eu faço, nós vamos para aqueles lugares, pirâmide, esfinge, museu, isso e aquilo. Só que nós vamos para locais em que turistas não vão. Ali nós sentimos a energia dos antigos. Se a pessoa estiver preparada, ela vê. Olha só. Entendeu? Ela vê. Eu entrei numa tumba que estava até então fechada. Só que o nosso guia conseguiu que nós entrássemos. Por lá. Então, na época, não tinha o Covid, ninguém usava máscara, mas tinha que pôr máscara. Uhum. E só podia entrar 5 pessoas por vez. E entrava acompanhado de um soldado fortemente armado. Ele não podia pôr a mão em nada.
E era a sepultura de Pepe I. E Pepe foi um grande faraó. Ele que deu início às construções de sepulturas no Vale dos Reis. E é uma rampa de pedra e eu desci. E quando eu desci na primeira sala, eu vi uma forma esquisita, muito esquisita, assim, num canto. Depois, à direita, tinha uma sala, que era a sala de oferendas, sala do tesouro, e depois a sala em que ficava o sarcófago. Quando eu voltei da sala do sarcófago, a energia veio uma energia, ela me pegou. Era uma coisa muito viscosa. Aí eu fiz os mantras budistas, pedi a presença de um mentor espiritual. E aquela entidade, que era uma coisa disforme, disse que estava ali perdido há 4.000 anos, porque ele morreu dentro da sepultura por uma pedra que caiu e o corpo dele foi jogado no deserto e não deram sepultura para ele. Então, o mentor foi levando essa entidade e conforme ele ia chegando na luz do sol, ele foi tomando uma forma humana de um rapazinho. É como se precisasse dar um fim, um término. Um término. E eu consegui, graças ao bom Deus, consegui auxiliar essa entidade que estava tanto tempo em sofrimento. Então, no Egito, tem essa energia única e que Tem. realmente dizem que depois que vão, visitam, enfim, não só lá, na Índia também falam bastante que depois que faz essa visitação, a vida dá uma mudada. Muda. Muda porque, veja bem, na realidade, estamos tendo contato com uma vida passada nossa. Nós tivemos muita... Eu tive 42 até agora. É muito tempo. Muita vida. Muita vida mesmo. Muita vida. Então, vamos por assim, eu estou vivendo no planeta há 1,5 milhão de anos. Que essa história que encarna 20, 30 anos depois, isso não é verdade, viu, Vivi? Não. Não, porque tem que limpar, tem que aprender e retorna. E aí dá mais ou menos quanto tempo? Isso aí tem casos que levam até 500, 600 anos. Tudo isso? Você vê essas pessoas... Napoleão Bonaparte, para não falar coisa para gente pior, mais recente, né? Napoleão Bonaparte, você acha que ele conseguiu reencarnar até agora? Não. Não. Entendeu? Saddam Hussein. Não, também. Só que, atualmente, não tem mais oportunidade. Vivi, nós estamos vivendo os estertores de todas as oportunidades da nossa civilização. O mundo está acabando e ninguém está se dando conta. A gente espera um grande julgamento, né? Exatamente. Um julgamento final, mas é todos os dias, né? Diariamente nós estamos sendo julgados. Isso não tenha dúvida. É isso. Gilberto, a gente está partindo para o fim do nosso papo. Que pena. Por favor, a gente estava falando aqui antes de começar que ele vai fazer a 12ª, é isso? Viagem para o Egito? A 12ª viagem para o Egito, saindo dia 30 de março. E como que é isso? Você organiza? Eu organizo, faço todas as reservas, a pessoa pode pagar aqui como pode pagar lá, tem valores, os hotéis são todos 5 estrelas, eu faço questão que eu mereço isso. Claro. Fico num hotel porque eu faço questão de dormir e despertar olhando para a Grande Pirâmide. Faço muita questão, né? E o navio também é um navio 5 estrelas. São quantos dias? São 15 dias no Egito e 2 dias ida e volta, né? 2 dias. Uhum. Mas são 15 dias no Egito com compras, visitando Alexandria, vindo lá, porque tiraram uma esfinge gigantesca de Cleópatra do fundo do mar. E ela já está exposta.
Olha só. É um dia inteiro no Museu do Cairo. E principalmente na coisa mais linda que tem no Egito, na ilha de Philae. É uma ilha que fica no meio do Lago Nasser e é onde tem o templo de Ísis e do filho dela, Horus. Que lindo. Dentro desse templo, eu faço uma vivência e eu tento invocar a figura da mãe complacente, que era Ísis. Que lindo. Então é uma experiência gigantesca. Se for possível chegar até o Sinai, no local onde presumidamente Moisés recebeu os 10 mandamentos, eu também faço uma vivência que não é lá em cima do Monte Sinai, não. É embaixo, ele não ia subir tudo aquilo e morrer de frio, que é 3 graus abaixo de zero. Mas é o local eu faço ali realmente uma vivência e as entidades, inclusive, dá tempo de eu contar só uma coisinha? Dá, claro. O pessoal sobe, então nós passamos a noite numa pousada no Sinai. Meia-noite todo mundo sobe. Aí eu saio sozinho por uma rodovia que vai entre as dunas e as pedras do Sinai. É a rodovia que vai do Egito para Israel. E uma noite eu saí fora das luzes da pousada, porque eu queria ver toda a abóboda celeste. A lua estava cheia, próxima. E eu fui caminhando. E eu vi que 3 rapazes vinham vindo, 3 homens. Eu fiquei com um pouco de medo, mas não adiantava correr. Vou correr alto, subir em pedra, entendeu? Correr para a pousada, eu estava a uns 2 quilômetros da pousada. E todo mundo lá cumprimenta. Todo mundo passa, salam aleikum, respeitosamente. O Egito é maravilhoso, é delicioso o egípcio. E os 3 rapazes passaram por mim, com encapuçado assim, e nem me cumprimentaram. Nada. Eu disse, estranho. Virei. Não tinha ninguém. Aí depois o mestre me falou que eu tive o contato com 3 espíritos guardiões do Sinai. Olha. E que eles estavam ali bem antes de Moisés. São as experiências da magia do Egito. Recheado de magia. Recheado de magia. Gilberto, muito obrigada pela disponibilidade, vim contar um pouquinho mais da sua história também e provocar um pouco também, né? Agora acho que todo mundo quer saber um pouco mais da cabala egípcia. Será um prazer. Aqui da UEMISC, nós da UEMISC, além de podcast, além de site, a gente tem uma loja também de produtos esotéricos, produtos místicos voltados aí para bem-estar, e a gente queria te presentear com um kit. Puxa, muito obrigado. Vou abrir para você. Namastê. Aqui, dá uma olhadinha. Quanta coisa boa. Para você colocar lá na sua casa, onde você quiser. Olha, abundância, muito abundância, obrigado. Né? Porque você merece, todos nós merecemos. Muito bom, muito obrigado. Desculpe não ter trazido o livro, gostaria. Imagina. Mas hoje foi meio corrido para mim. Mas vamos marcar. Vai ser um prazer você ir no meu escritório. Eu gostaria de presentear com vários livros. São 22 publicados. Então, eu gostaria que você lesse alguns, principalmente o livro da Cabala. Com certeza. Gratidão. Tá. Muito obrigada. E um excelente 2025 também. Obrigado. Você também. Deus lhe pague mesmo pela oportunidade e Deus abençoe você, a Rádio Mundial e todo mundo. E o pessoal, nossos espectadores, tá? Muito obrigado. Agradecemos. Namastê. Namastê. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de compartilhar, de curtir e, claro, de seguir aqui o canal da UEMISC, que é aqui no YouTube. Um grande beijo, um grande abraço e até semana que vem.